apagou a luz, ficou muito escuro, quase não dá pra ver nada. Não dá Tem que ter uma luzinha. Tem que ter uma luzinha. Ó. E aí, porque depois o cara andar muito de um lado, dá uma mexidinha para um lado, tá? Tá arrumado? Pode ficar.
Boa noite. Olá, pessoal do meu. Boa noite. Boa noite. Ótimo. Então, estamos iniciando a última noite da nossa semana acadêmica, aí foi extremamente produtiva. Hoje vai ser bem bacana, que a gente tem dois momentos bem distintos. Inicialmente, a palestra aí com o palestrante da DEL, né? E depois a gente tem a segunda parte dos nossos seminários, que é a produção científica construída pelos nossos acadêmicos, né? E pelos nossos alunos do técnico. Então, gostaria que vocês prestigiassem os dois momentos, né? Inicialmente, a palestra aqui do nosso colega, que é profissional de mercado, né, que atua há muitos anos na área, e vai poder compartilhar um pouco, né, o conhecimento dele com essa área tão bacana aí, que é a área de qualidade, né, uma área que tem uma demanda muito alta no mercado. Então, tem a turma de administração que está fazendo e-commerce aí, então também aproveite e tomem notas, né, de questões administrativas, comerciais, para perguntar para o nosso palestrante, e depois prestigiem os trabalhos que foram desenvolvidos por vocês mesmos. Sei que esse momento é bem difícil, né? A gente também tem essa pretensão, que é desenvolver essa expertise de falar em público, de apresentar as ideias, porque a gente não quer só alguém que produza códigos, que desenvolva softwares, mas que tenha também a capacidade de assumir a liderança das equipes, né, que possa ter a sua própria empresa. O pessoal da administração, desde o começo, aprende aí marketing, né, aprende várias coisas para desenvolver as suas empresas. Então é bacana também se desafiar, falar em público. Sei que não é fácil, né, dá um frio na barriga. Eu estou há anos já nessa área e sempre tem que falar com uma plateia grande, como tem hoje aqui, dá um friozinho na barriga. Mas é para isso que serve a academia, né? Para desenvolver a gente, para a gente superar esses medos que a gente tem. Então, parabéns para quem escreveu os artigos, procurou os professores, submeteram para a revista e que hoje vão poder aqui apresentar um pouco dessa produção científica, né? Essa iniciação científica, então, que a gente tem a pretensão de desenvolver. Vou passar para a nossa cerimonialista. Boa noite. Boa noite. Gostaria de apresentar o nosso palestrante, que é o Felipe Ferreira de Jesus. Um pouquinho do trabalho dele. Ele é analista de teste de qualidade de softwares da empresa Dell, com mais de 7 anos de experiência na área. Atualmente está atuando como líder técnico do time B2E Testing. Apresenta hoje a palestra Qualidade de Software, o que é, como vive, do que se alimenta, automação versus garantia de qualidade. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Boa noite, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre qualidade de software, tá? Um pouco sobre conceito. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre projetos focados em qualidade, especificamente em projetos em desenvolvimento de projetos com BDD, Behavior Driven Development. Antes, esse sou eu. Quem quiser me adicionar lá no LinkedIn ou entrar em contato comigo, pode ficar à vontade, tá? Meu nome é Felipe, como já disseram, eu tenho 7 anos de experiência na área de qualidade, 7 anos na área de TI. Eu trabalhei em algumas empresas, trabalhei na Accenture, onde eu comecei minha carreira na área de TI. Em seguida eu vim trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, eu trabalhei em Belo Horizonte durante 3 anos. Estive nas Filipinas durante algum tempo, voltei para o Brasil, fui para o Recife, e vim para cá, para o Rio Grande do Sul, para uma empresa chamada GX2, onde eu conheci o Felipe. E, em seguida, eu vim trabalhar para a Dell. Hoje eu trabalho com End-to-End Testing, liderando um dos times de End-to-End Testing no Brasil da Dell. Tá? E é basicamente isso que eu faço da vida.
Eu vivo para a qualidade de software, basicamente, e para o meu filho. São as duas únicas coisas que eu faço hoje em dia. Tá? Pode passar? Como eu disse, pode passar. Em primeiro lugar, eu acho que essa figura, eu acho que todo mundo que trabalha na área de TI conhece a imagem mais clichê do mundo, essa imagem. Mas ela é uma das maiores verdades na área de tecnologia. Porque o que acontece muitas das vezes é o maior problema que a gente tem do ponto de vista de qualidade de projetos é a equipe técnica, a equipe de desenvolvimento, a equipe de qualidade fala uma língua e a equipe usuária, o time de customer, geralmente fala outra. E os softwares, para as grandes empresas, de uma forma geral, elas as pessoas técnicas enxergam o software como fim, quando na realidade o business da empresa é outro. O business geralmente não é, ou mesmo para o usuário, não é, o foco não é o software é a ferramenta que ele vai usar para fazer o negócio dele. Então, o que a gente precisa de entender aqui é para quem que a gente está oferecendo o serviço, o que é esse serviço e o que é qualidade para o usuário final. Pode passar? Primeiro, a gente vai eliminar alguns problemas que são os problemas mais graves quando a gente fala de qualidade de software, tá? Em primeiro lugar, qualidade de software não é não debug. Não debug é fundamental, é o mínimo. Se você tem um aplicativo que não tem bug, ou que tem bug, você desinstala e instala outro que faz exatamente a mesma coisa. A gente tem dezenas, talvez até centenas de softwares que fazem exatamente a mesma coisa. Se o seu software não funciona, ele vai instalar um novo. Simples assim. Então, não ter bug, não travar, ser usável, não é qualidade. É o mínimo aceitável para uma aplicação ser usada por uma empresa ou por um usuário, que seja quem ele for. A gente tem dezenas de softwares que estão no mercado que não funcionam da forma como deveriam. Certo? O ideal é que a gente tenha sempre a ideia de que passou a época que um software ter um probleminha era ok. Existia uma época que a gente tinha muito pouca demanda de software, muito pouco desenvolvedor, e aí uns probleminha aqui, um botãozinho que eu clicava e ele travava, eu simplesmente não clicava nele. Essa época acabou. A gente está aqui numa sala com dezenas de possíveis desenvolvedores de software, se Deus quiser, algumas pessoas de qualidade do futuro, ou até hoje em dia, mas a gente tem uma demanda muito alta de software, a gente tem uma oferta muito grande de software. A gente precisa de fornecer mais do que um app que não tem bug. Certo? Aqui a gente tem um exemplo de uma especificação. Eu acho que essa especificação é a mais básica e bem simples da gente entender o que é um app sem bug, mas que ainda assim não dá para usar. A gente tem uma especificação de um carro. O carro basicamente é 4 portas, 4 rodas, vermelho, motor 2.0, e o usuário ainda especifica, olha, eu quero mais ou menos desse modelo aqui. Só que esse aqui tem 2 portas, eu quero 4. Certo? Pode passar. A entrega ficou assim. Ele tem exatamente todas as especificações que o usuário pediu. Tem 4 portas, tem 4 rodas, tem motor 2.0, é vermelho. Tá lá, o modelo que ele pediu tá aqui e tá aqui, só não tá no meio. Mas tá lá, ele funciona. Eu acho que quase ninguém aqui compraria esse carro. Compraria? Pois é, essa é a ideia. Não ter bug não é especificação de qualidade. Pode passar. Mas, afinal, o que é qualidade? Qualidade... a gente precisa de ter aplicativos que sejam fáceis de usar, que sejam mais amigáveis possíveis, que tenham uma experiência agradável,
e que atenda a demanda o mais rápido e o melhor possível para o nosso usuário. Seja esse aplicativo um aplicativo empresarial ou simplesmente um jogo que eu vou instalar no meu celular. Ele tem que fornecer uma experiência agradável dentro dos parâmetros que o usuário pediu. Certo? Então, o que a gente vai fazer para poder alcançar isso? Pode passar. Aqui a gente tem um conceito, que é um conceito não é novo, tá? É um conceito antigo, mas é um conceito que não é adotado em muitas empresas hoje em dia, que é o conceito de Behavior Driven Development. O que é o Behavior Driven Development? Ele é um desenvolvimento baseado no comportamento. Ele, por si só, o que ele faz é especificar o que o usuário vai fazer. Então, eu tenho comportamento usuário e, a partir deste comportamento, eu vou fazer o software. Não vou fazer um software baseado no que o usuário quer fazer. O que a gente faz na maior parte dos casos é especificar histórias. Eu tenho o usuário precisa disso, daquilo e daquilo outro. O que eu vou passar a fazer nesse momento é especificar o que o usuário vai fazer na minha aplicação, qual é o objetivo e qual é a necessidade dele. A partir disso, o meu software vai ser desenvolvido. Isso é foco em qualidade. Isso é foco na necessidade do usuário para entregar o que eu quero. Isso não elimina a necessidade de eu ter uma equipe de qualidade. Tá? A gente vai falar mais um pouco sobre isso lá no final, mas, basicamente, o conceito e o dogma do BDD, ele vai ter algumas coisas que são mínimas. A primeira delas é que eu preciso de ter um software escalável, eu preciso de ter algo que possa ser desenvolvido em etapas. A gente já conhece isso, eu acho que todo mundo aqui já conhece doutrina ágil, todo mundo aqui já sabe o que é uma sprint, eu acredito que isso seja meio básico. Mas aqui a gente tem realmente, de fato, algo próximo dos microserviços lá do DevOps. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a linguagem que a gente usa para isso, pode passar. Lembra que a gente falou que a linguagem que a área de técnica usa costuma ser muito diferente da linguagem que a área usuária usa? Para o BDD, é básico que a gente use a mesma linguagem que o usuário. E aqui a gente tem um exemplo. Um usuário bancário, quando o cliente do usuário faz o pagamento de uma conta, ele não vai chamar de pagamento de uma conta, ele vai chamar de amortização da dívida. Então, toda a equipe técnica, toda a equipe de desenvolvimento, toda a equipe de projeto vai chamar de amortização da dívida. Não faz sentido a gente usar uma terminologia diferente da terminologia utilizada pelo usuário. Isso é linguagem ubíqua. É falar a mesma língua, uma linguagem natural e universal, para que todos os times consigam se entender da mesma forma e evitar os enganos. O usuário dizer uma coisa, eu entender outra, e aí quando for desenvolver, fazer outra. Tá? Pode passar. Dentro do BDD, a gente também tem uma linguagem específica, uma sintaxe específica, que é o GERP. O GERP é uma linguagem natural, ele é uma linguagem business readable, que é uma linguagem que o usuário consegue entender, mas ainda assim é uma linguagem que pode ser utilizada para outros fins. Por isso ela tem uma sintaxe muito específica. A gente tem palavras-chave, não está dando para ler muito bem aqui, mas a gente tem palavras-chave que são utilizadas dentro da especificação. Isso é uma especificação, não é uma especificação de software. Se vocês conseguissem ler, vocês vão ver aqui que essa é uma especificação da batalha do Goku contra o Freeza. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: numa batalha final entre o Goku Super Saiyajin e o Freeza com 100% do poder, o Goku vai ganhar. Beleza? Então, aqui, usando a sintaxe, eu estou dizendo o seguinte, olha, a gente vai usar sempre palavras-chave como dado, onde eu vou orientar as minhas pré-condições, onde eu vou dizer quais vão ser as ações do usuário, e então, que é o meu resultado esperado.
toda a nossa especificação de funcionalidades vai ser feita neste modelo. A gente vai entender um pouquinho mais para frente sobre isso, mas toda a especificação ela tem que ser feita nesse modelo para que a gente consiga desenvolver da forma correta, para que a gente consiga também entregar e entender o que o usuário quer quando a gente vai fazer a nossa entrega. Tá? Então aqui eu estou dizendo o seguinte, olha. Dado que o Goku e o Freeza estão se enfrentando, e é uma palavra que vai complementar, então eu estou dizendo, e o Freeza está usando 100% do seu poder, e o Goku quando o Goku se tornar Super Saiyajin e lutar sério, que a gente sabe que quando o Goku não luta sério, né, a luta dura para sempre. Mas quando ele lutar sério, o Freeza vai ser derrotado. Isso é linguagem do usuário. Mesmo você não sabe quem é Goku, quem é Freeza, quem é Super Saiyajin, quem não é, você consegue entender o que está acontecendo aqui. Você consegue entender que é uma batalha, você não tem um monte de ifs, de nada desse tipo, não tem nada que o usuário vai olhar e vai falar, não entendo nada do que está sendo dito. Está claro e objetivo. Pode passar. Eita, fica dentro. Isso. Como esses requisitos vão ser levantados? A ideia do levantamento de requisitos, eu acho que vocês já devem ter uma noção de como o requisito é levantado de uma forma geral. Dentro do projeto BDD, óbvio, isso vai depender da forma como você está trabalhando, tá? Dentro do projeto que você está trabalhando. Mas dentro do BDD, o ideal é que se tenha, no mínimo, 3 atores principais durante o levantamento de requisitos. Que é a área Customer, que é a área usuária, a área Dev, e o time de qualidade. Tá? Obviamente, posso envolver PO, posso envolver todos aqueles outros atores que a gente já conhece, mas minimamente esses 3 caras têm que estar juntos. Por quê? Primeiro, a equipe Dev ela vai ser responsável por mapear o que é possível e o que não é possível fazer. A gente está falando de tecnologia, a gente sabe que nem tudo é possível. Tá? Quase tudo é, mas nem tudo é viável. Tá? A equipe de qualidade vai dizer como isso vai ser escrito para que eu possa aproveitar isso no meu script de automação. A gente vai falar sobre a automação um pouquinho mais para frente. E a equipe Customer vai dizer o que ela quer. Munido das informações que o Customer quer e munido das informações que o time de Dev tem para poder fornecer, a equipe de qualidade vai montar aquela história no formato Gherkin, para que a gente consiga iniciar o processo de desenvolvimento de software. Então aqui a gente tem um cenário que é mais próximo da realidade, que a gente tem um cenário de saque no banco. Então basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte, o que o usuário quer é que quando o cliente vai ao banco, ele coloca um cartão válido e ele tem um saldo de R$100, a máquina tem R$1.000 dentro dela, quando ele fizer um saque de R$20, o valor de R$20 vai ser entregue, R$80 vai ficar no saldo dele e o cartão vai ser devolvido. Não é um cenário muito difícil, certo? Isso daqui tem que ser desenvolvido dessa forma. E é só isso que o desenvolvedor vai fazer. Quando isso for especificado, eu vou ter várias funcionalidades, dentro das minhas funcionalidades, vários cenários. E... Pode passar. Mais um. Tá, antes da gente continuar no processo de BDD, a gente vai falar um pouquinho sobre automação, tá? Eu gosto de falar sobre automação porque a gente tem 2 tipos de pessoas que trabalham em qualidade de software. As que amam a automação e acham que a automação é a grande solução para todos os problemas de qualidade de software e que nada melhor no mundo vai acontecer além de automação, tá? E as pessoas que odeiam a automação e acham que a automação é um lixo, que entregar as coisas com automação vai instalar muito a quantidade de erros que vão em produção. A gente tem basicamente esses dois perfis, tá? Não é todo mundo, obviamente tem pessoas um pouco mais sensatas, mas de uma forma geral, essas 2 visões, certo? Alguém aqui trabalha com um projeto de software e conhece um pouco de automação? Tá? Vocês já devem ter visto esses dois perfis, certo? São os 2 mais comuns. Os menos comuns são os que enxergam a automação como ela realmente é. Pode passar. Então, a gente vai falar de alguns pontos positivos da automação. A automação de qualidade, automação de testes, desculpa,
ela é importante por vários motivos. A primeira é, ela permite com que a gente faça uma série de testes, uma quantidade de testes muito maior, numa quantidade de vezes muito maior, sem levar um tempo muito grande. Se eu colocar um nosso amigo aqui que já trabalha com qualidade de software para poder fazer 50 cenários, se ele for um cara muito bom, ele vai levar uns 2 dias, 1 dia e meio para poder fazer. Se eu tiver uma rotina automatizada para isso, vai levar algumas horas, certo? Então, além de ser a gente poder reutilizar os mesmos casos de testes várias vezes, eu posso executar uma rotina de teste de Smoke, por exemplo, todos os dias, com 50 casos de teste. Isso não gerar prejuízo nenhum para o projeto. Eu não tenho ninguém que vai precisar ficar executando esses testes. Eu tenho vários ciclos de teste, eles podem ser executados vários tipos de ciclos de teste. Eu consigo executar vários testes sem necessariamente a equipe de qualidade estar acompanhando aquilo. Como a gente falou, qualidade não é necessariamente testar. Qualidade é um conceito muito mais amplo do que testar. Então, executar um script não necessariamente precisa ser feito pela equipe de qualidade. E no modelo BDD, nem sempre vai ser. Tá? E aí eu tenho o que é mais discutido na maioria dos processos, que são as suítes de regressão, que são muito extensivas. Eu posso ter uma suíte de regressão de 150 casos de teste, de uma aplicação gigantesca, que vai ser rodada durante toda release, toda sprint ou toda migração de código. Eu consigo rodar ela sem prejuízo para o projeto. Isso é extremamente importante. Isso realmente é revolucionário para o paradigma de testes de software. Pode passar. Mas a gente também tem os pontos negativos. Quando eu falo assim, eu vou executar testes, teste é essencialmente pensar, e script não pensa. Então, teste não é só comparar resultado. Qualidade não é comparar se o que eu esperava é igual ao que está sendo exibido. Qualidade vai além disso. Qualidade vai me dizer se eu estou com um problema na hora de dar um page down numa tela ou algum outro problema. Então, a gente precisa de explorar. E um script não vai conseguir fazer isso. Eu até posso fazer, mas muitas vezes algo vai passar. Então, como as pessoas que odeiam automação de software vão dizer, automação de testes vão dizer, automação não vai pegar 100% dos defeitos. Ninguém vai pegar 100% dos defeitos, mas isso é uma outra questão. Mas a gente precisa de mais do que automação. Só automação não resolve o problema. A gente não entrega com qualidade se a gente só tiver automação. E aqui o que realmente é a verdade sobre a automação. A automação é uma ferramenta poderosíssima que permite que a gente entregue as coisas com mais qualidades, desde que seja feito da forma correta. Desde que seja utilizada não como o processo de qualidade como um todo, mas sim como uma ferramenta do processo de qualidade. Pode passar. Isso. Eu acho que eu estou falando muito rápido. Eu estou falando muito rápido? Tá. Porque eu acho que a gente já está quase na metade já. E a gente não alcançou o tempo, mas estou tentando. Vamos lá. Voltando ao BDD. Aqui a gente tem, se alguém quiser procurar depois, a gente tem uma coisa chamada Manifesto de Testes Ágeis. Isso daqui é o primeiro item do Manifesto de Testes Ágeis, que é testar em todas as etapas versus testar no final. Quando a gente testa somente no final, a gente tem um gargalo muito grande. É um problema muito grande quando eu testo só no final, porque o que acontece é que eu vou encontrar um monte de defeito. É natural que um código tenha muitos defeitos, muitos não, tenham defeitos. E quando eu só testo isso no final, quando eu só consigo entregar isso no final, eu comprometo meu prazo. Todo mundo sabe que tudo tem prazo na vida, não só em projetos de software. Então, quando a gente testa só no final, a gente cria um gargalo muito grande e o risco é muito grande. O BDD ele vai prever justamente que a gente consiga
logo depois de fazer as automações, que a gente comece a testar não só com o unitário, mas que a partir do unitário eu já esteja voltado para o comportamento do usuário. Pode passar. Tá, então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre automatizando comportamentos. Eu vou falar um pouquinho sobre e depois a gente vai abrir o Eclipse só para a gente dar uma olhadinha no script, tá? Um script bem bobo, só para a gente ver como que ele funciona usando uma das frameworks voltadas para BDD, tá? A gente vai pegar aqueles cenários que o usuário desenhou, que a gente desenhou junto com a área usuária, certo? E vai automatizar eles a partir daqueles cenários. Pode ir. Eu vou precisar daquela luz. Eu cheguei aqui. Vai levar um tempinho, porque quem conhece o Eclipse sabe que ele não é a ferramenta mais rápida do mundo. Tá. Você sabe rodar, não sabe? O que a gente automatizou foi aquele cenário que a gente viu lá no princípio, tá? Onde eu faço o saque. A automação ela não tem nenhuma framework, eu só criei uma classe para poder armazenar os dados da conta. Pode fechar. Então vamos lá. O cenário. Dá para montar aqui? Isso aí, garoto. Aqui a gente está automatizando um processo de saque bancário. Aquele mesmo cenário que a gente tinha visto antes. O que acontece aqui, basicamente, lembra que eu tinha falado das palavras-chave? Cada uma dessas palavras-chave identifica um step, um passo a ser executado no meu script. Essas linhas aqui são métodos que vão ser convertidos, que vão ser escritos em Java, nesse caso especificamente. Eu estou usando o Cucumber para poder fazer, mas tem várias frameworks de várias linguagens diferentes. Na Dell a gente usa StackFlow com C#, a gente tem o Behave para o Python, a gente tem muitas frameworks diferentes para usar esse mesmo modelo, tá? Aqui eu estou escrevendo em português, eu achei que ia ser mais fácil, tá? Mas a gente tem até para a língua de pirata, literalmente. Tem essa linguagem aqui pode ser escrita em várias línguas diferentes. Vai para steps. Pronto. Então, cada um daqueles métodos, o que eu estou fazendo é passando aqueles valores para dentro do meu script e usando eles como variáveis. Aqui eu tenho uma classe, que é a classe que está sendo testada, a classe conta, e ela e eu estou executando cada um daqueles passos. Volta lá para feature. Tem como dividir a tela? Então, quando eu executo o meu cenário, o que o Cucumber vai fazer é, para essa linha aqui, ele vai chamar o meu método correspondente. Dado que o saldo é de R$100, ele vai chamar esse método. O meu método vai dizer basicamente o que ele tem que fazer. No caso, ele vai chamar o método lá da classe conta que seta o saldo na conta. Ok? E aí eu tenho todos os steps. Vai para o runner. Aqui é só o runner da classe. Tá. Vamos ver. Se o meu computador não travar, vai funcionar, tá, gente? Funcionou em casa, tá? Funcionou na minha máquina. Vai travar não, porque esse computador é Dell.
Caramba! Bom, eu estava com medo de ir com pressa demais, acho que não vai ser um problema, porque ele vai levar um tempo pensando aqui. E foi, passou. Aqui ele basicamente fez o que eu pedi. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes do script que ele faz, não, mas o que ele faz é uma série de asserções, chama os métodos, executa e vai me cuspir um resultado aqui, ele vai gerar um reporte. Tem uma série de coisas específicas que a Framework faz. É uma framework bem interessante, eu acho que quem quiser buscar para poder saber a respeito, ela é bem legal. E tem tanto para várias linguagens, como eu disse, para C# e SpecFlow, assim eu me lembro, C#, SpecFlow, Behave para o Python e o Cucumber para o Java. Mas o importante aqui é o seguinte, não, volta aqui, vamos voltar a fazer esse teste de novo, vamos fazer ele falhar. Vamos dizer que o saldo atualizado deveria ser 70. A gente sabe que não é. Agora é a hora da verdade. Pronto. Aqui ele está me dizendo, ó, o saldo está inválido. O esperado era 70 e o resultado foi 80. O usuário especificou que ele queria que tivesse R$80 lá. R$70 lá. Só que não tem. Se eu tirei 20, tinha 100. O resultado vai ser sempre 80. A gente pode errar. A matemática não erra nunca. Certo? Então, basicamente, o que eu digo aqui é qual é o comportamento do usuário. O usuário quer fazer essa série de procedimentos quando o meu software estiver pronto. E qual é o resultado disso? A partir disso, eu vou gerar meu script de automação. Isso é importante, voltando lá para o nosso modelo de PDD. Isso é importante porque a primeira vez que quem vai executar esse script é o dev. A equipe de qualidade vai montar o script e vai entregar o script pronto para o dev. Vai falar, olha, eu quero que isso seja feito a partir desse script de automação, a partir desse comportamento de usuário. O dev, antes de qualquer outra coisa, vai executar o script. Não tem problema para esse script, então ele vai falhar. O que o dev vai fazer é especificamente criar um programa que atenda o meu script. Por isso que ele é um desenvolvimento dirigido pelo comportamento. Então, eu descrevo qual é o comportamento do usuário. A partir do comportamento do usuário, eu vou criar um programa que atende aquele comportamento. Fiz o programa que atende comportamento, o programa está pronto, executo pela segunda vez. Executei pela segunda vez, ele vai passar. E agora chegou a hora de eu deixar o programa bonitinho. Que aí eu vou refatorar o código sem mudar o comportamento do programa. O programa vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa, só que agora eu vou deixar ele aceitável. Certo? Então, o usuário vai descrever, recapitulando, o usuário vai descrever a forma mais simples para ele executar aquela série de serviços e o desenvolvedor vai fazer um programa para atender aquilo. Então não tem mais, o usuário quer fazer um saque, digita 3 milhões de botões e aí chega lá. Não, o usuário quer fazer isso e pronto. Nada além disso. Qualquer outra coisa que você fizer, o script não passa. E aí está errado. Escreve o programa de novo. Porque essa é a necessidade do usuário. Quando a gente fez a reunião com a equipe de desenvolvimento, por que é importante a equipe de desenvolvimento estar presente? Porque quando a gente fez a reunião, a equipe de desenvolvimento disse, a gente consegue atender esse comportamento. Certo? E aí, ele vai refatorar, deixar o programa ok, para poder fazer com que a entrega esteja dentro dos parâmetros de qualidade que o usuário precisa. Tá. Agora a gente vai voltar um pouquinho no conceito de qualidade, porque a gente falou muito sobre teste. Mas no princípio eu falei que teste não é qualidade. Da mesma forma que a automação está contido dentro de teste, mas a automação não é teste, a automação é menos que teste, mas teste é muito maior do que automação, qualidade é muito mais do que teste. Qualidade é abordagem.
é pensar no que o usuário quer e no que vai deixar ele satisfeito com a aplicação que a gente está desenvolvendo. A aplicação, como eu disse, ela é uma ferramenta para o usuário. Ela tem que funcionar para que ele consiga fazer o que ele quer. De forma rápida, intuitiva. Nada disso o script de automação vai avaliar. Eu preciso de um cérebro atrás para poder avaliar isso. Então, eu preciso que a equipe de qualidade ainda tenha a abordagem de validar todos esses pontos quando o software está pronto. Eu acho que eu vou terminar antes, mas não muito antes, que era a minha preocupação. Mas tem dúvida aí. Tá bom. Tem a dúvida. Pode passar. Eu acho que acabou. Pronto. Então, a abordagem de qualidade deve permear... O que a gente viu hoje? A abordagem de qualidade deve permear todo o projeto de desenvolvimento de software. Do cara que está fazendo a especificação de requisito, até o cara que vai fazer a entrega do produto para o usuário, ou vai fazer a implantação, tem que ser uma preocupação a qualidade. A qualidade não deve... Isso é importante, porque, como eu disse, só tem 3 pessoas aqui trabalhando com qualidade, então eu imagino que a grande maioria de vocês vai trabalhar com outras áreas, como arquiteto, como desenvolvedor ou o que for. A qualidade tem que ser uma preocupação, por mais que seja responsabilidade do time de qualidade, ela tem que ser uma preocupação de todos os times, inclusive da área usuária. Todo mundo tem que estar preocupado se as coisas vão funcionar da forma como deveriam e se aquilo vai agradar o usuário como deveria. Eu sei que o usuário costuma ser muito chato, eu já trabalhei com muitos usuários e eu acho que eu conheci um usuário que não era muito chato, só era um pouco, mas a gente é usuário e a gente é chato. Quando a gente pega um software que não funciona, ou se a gente é obrigado a usar o software, ou a gente xinga muito, ou a gente desinstala. Se você desenvolve. Se você não desenvolve, você não faz isso. Se você é usuário Android e o Android tem um bug, você troca para o iPhone. Não, eu não troco, mas de uma forma geral, se você tem então vamos mudar. Se eu tenho um Windows Phone, eu jogo ele fora e compro um outro aparelho. Porque ele não atende a maior parte das necessidades. Foi por isso que não existe mais o Windows Phone. Porque ele não atendia a necessidade. Ele não tinha grandes bugs, ele performava bem, mas não era bom o suficiente para o mercado. Tem um mercado com grandes necessidades. O Windows Phone é o melhor exemplo de uma aplicação que funciona, mas não tem qualidade. Certo? Desculpa se tiver algum fã de Windows Phone aqui, eu já usei Windows Phone durante muitos anos, mas não dá. Pode ir. Agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, algum comentário, me xingar, falar que tudo que eu falei está errado, pode ficar à vontade. Eu vou aproveitar para tomar água. Não, mas vai, aproveita. Aí o pessoal fica no estilo. Então, boa noite. Meu nome é Eduardo. Eu tenho 2 perguntas para fazer. Até não passa muito difícil. Até usando também essa questão do. Eu sempre fui um SpecFlow porque eu conheci muito SpecFlow. Eu trabalho também lá com isso na Dell. Por que eu pergunto? Porque a gente, no SpecFlow, a gente tinha um problema muito sério, que era quando as regras de negócio eram simples, quando as regras de negócio eram complexas. Em vez de ser dado uma conta com saldo de 10, era dado uma lista de usuários onde existem tais particularidades. Enfim, quando você vai virar um método que o dev vai ter que desenvolver e o coitado morria.
Então a gente acabou parando de usar o SpecFlow por a complexidade tá escalando demais. E a outra é quando eu falo que eles deixam no WhatsApp, que daí Tá. 2 pontos. Primeiro, eu não posso falar em nome da Dell como um todo, tá, gente? Só para deixar isso claro. Mas acho que posso falar, a Dell está começando a implantar BDD, usando o SpecFlow C#. Então, sim, tá. A gente tem algumas frameworks para lidar com esse nível de complexidade. Uma muito legal do Java é uma framework chamada Karate. Ela, aliada com o Cucumber, ela permite fazer operações muito mais complexas sem ter que fazer cenários extremamente imensos. Tá? Além disso, a gente tem outras frameworks como o PageObjects, entre outras coisas que vão ser aliados ao Cucumber para poder fazer com que aquele cenário que é simples que o usuário descreveu consiga por trás ser tão simples quanto o cenário que ele descreveu. Tá? Tem algumas frameworks no mercado, algumas que são novas, algumas que não são tão novas assim, mas não são tão conhecidas. Mas o que eu recomendo assim, para projetos de uma forma geral, quando a gente pode escolher, é usar Java, que é o que tem o maior número de frameworks voltadas para BDD. Apesar de eu não ser um grande fã de Java, do meu pai, mas Java é uma linguagem de mercado muito maior, gigantesca, e por consequência a gente tem muito mais frameworks para trabalhar com ela. Certo? Tá respondido? Quer fazer a outra pergunta de uma vez? Quer ver se alguém mais tem? Alguém pode ir lá. Tá, o que faltou para o Windows Phone decolar? Algumas coisas. Eu ia dizer, uma delas é essa, aplicativos. Eu não tinha uma comunidade de desenvolvedores muito grande. Diferente do tipo Pokémon GO. Diferente do Android e do iPhone. A gente tem uma comunidade muito grande de desenvolvedores para Android, para desenvolvedores nativos de Android e de iPhone, e a gente não tinha para o Windows Phone. Isso tornou-se um problema muito grande para o mercado. Outro ponto é que o Windows Phone era complexo para usar, não era amigável. Por mais que eu usasse o Windows Phone, eu usei durante algum tempo o Windows Phone e gostasse muito, para um usuário beginner, o Windows Phone não era simples. Para um usuário avançado, que já estava acostumado, vamos lembrar que o Windows Phone é o mesmo modelo do Windows 8. Eu conheço pouquíssimas pessoas que gostaram do Windows 8. Porque ele não era amigável, não era o que as pessoas estavam acostumadas a usar. E isso faz muita diferença. E a Microsoft é cabeça dura, né? Se ela diz que ela vai fazer um negócio de um jeito, ela faz daquele jeito ou ela morre tentando. Entendeu? Então eu acho que esses 3 pontos foram os principais para o Windows Phone não vingar no mercado. O primeiro, não ser amigável, a falta de aplicações para ele e a mania que a Microsoft tem de insistir no erro. Alguém mais? Pode perguntar, gente. Fica à vontade. Só não faça pergunta muito difícil, que eu não vou saber responder e vou passar vergonha. Para automação, a gente está, toda empresa hoje, a gente está começando a ir para essa forma. Hoje, na empresa que eu estou trabalhando lá, a gente está começando a ir para a filosofia DevOps. E a gente está com uma questão agora sobre automação de testes. A gente está, não sei se tem alguma linguagem aí que para teste automatizado que está se sobressaindo. Eu ouvi muito de Cypress, só que eu não tenho certeza se esse cara, porque a gente está com umas projetos em Node, então a gente está com toda uma, digamos assim, um orçamento para munição, só que a gente não pode atirar errado. Né? A gente sabe que o Selenium, que é dos anos 90 quase, só que até hoje o pessoal usa. Cypress, não sei se tem alguma outra
conheça por aí que esteja começando a dar o ar da graça para poder precisar? Tá, eu vou falar duas opiniões particulares minhas, tá? A primeira é, para empresas que estão começando, vai no seguro, usa Java, tá? É seguro, é simples, e você consegue catar um profissional no mercado assim. Todo mundo programa Java. Quase todo mundo programa Java. Então, é simples de conseguir. Se você tiver uma equipe de qualidade grande, convém pensar um pouquinho além. A gente tem frameworks muito boas para automação com JavaScript. E se você quiser um time dos sonhos de qualidade, eu recomendaria Ruby. Ruby é uma linguagem perfeita para script de automação. Ela tem muitas gems para automatizar, apesar de eu não ser especialista em Ruby, tá? Mas ela tem muitas gems para automatizar e é muito boa, é muito simples e a curva de aprendizado também é muito rápida. Então, Ruby é uma boa pedida. Agora, a questão do Selenium, eu costumo dizer, todo mundo odeia Selenium, só que funciona. Eu não conheço nenhuma outra ferramenta de mercado que seja free, né, de graça, que funcione como o Selenium funciona. É dos anos 90 e foi sendo aprimorado até hoje. Então, para você mudar para uma outra framework que faça a mesma coisa, de graça e tão bem feito, é muito difícil. A não ser que ela tenha um custo alto. Tem ferramentas de automação que são praticamente codeless, como é o exemplo do Tosca, da Triceps. É excelente, é perfeito, só que você vai ter que desembolsar um bom dinheiro para poder comprar. Tá? Então, tem. Para web, Selenium, para mobile, Appium, aí você tem uma série de frameworks, uma série de ferramentas diferentes para automação. Tá? Mas, assim, para uma equipe pequena, que está começando agora, já. Se for para uma equipe grande, extensiva, que vai ter um aprendizado que compensa investir, cara, vai no Ruby. Ruby é um negócio, assim, fora do normal. Muito bom mesmo. Certo? Alguém mais? Tá, ele perguntou se eu tive alguma experiência com o Google Home referente à automação. Conheço algumas APIs do Google Home, assim, por conta que eu fui atrás e estudei, mas não conheço quase nada de Google, de como funcionaria uma automação para Google Home. A gente consegue fazer algumas automações usando REST, para acionar as APIs do Google Home, para poder fazer esse tipo de coisa. Mas não sei como que funcionaria para fazer um projeto focado em automação do Google Home. Teria que estudar a respeito. Se quiser, você pode entrar em contato e a gente conversar e procurar junto, mas a princípio eu não conheço. Tá? Mais alguém? Trabalha com teste só para Dell? Atualmente eu trabalho para Dell. Oi? Meu bolso é um bem maior. Sim, atualmente eu trabalho para Dell, mas assim, eu estou sempre estudando, eu estou sempre procurando, sempre que alguém precisa de ajuda, o Felipe sabe disso, sempre que alguém precisa de ajuda, se alguém de vocês precisar de ajuda ou quiser saber mais alguma coisa a respeito, pode entrar em contato comigo via LinkedIn, via Facebook, na apresentação tinha o meu número de telefone pessoal também, pode entrar em contato se precisar de ajuda, tamo aí, certo? E eu sou muito curioso, então se tiver algum desafio bom assim para poder descobrir como que faço para resolver, tamo junto. Mais alguém? Pode perguntar, gente, pode ficar calhado. Tá já, gente, obrigado. Agora eu gostaria de chamar o aluno Iago Piccoli
Ele apresenta um trabalho sobre engenharia social. Monitor. Ele fala do Mark Zuckerberg. O engenheiro social de mais foi estudado os Monitor. Monitor do lado. Preciso de você. fazer que vão ser chamados a partir não gosto Dando continuidade, o Iago vai apresentar o trabalho dele de engenharia social. Bom, boa noite, pessoal. Esse artigo aqui eu desenvolvi porque ele é um pedacinho do meu TCC. Eu optei por desenvolver o meu TCC em engenharia social devido a um acontecimento do meu trabalho. Normalmente quem trabalha com TI pensa, mas engenharia social já é um negócio meio passado, o pessoal vai explorar o cartão de crédito do amiguinho, pegar uns dados, fazer alguma conta fake, alguma coisa assim. É meio passado. É nem tanto, né? Pode ver umas coisas assim. O acontecimento desse ano que um cara pegou foi no Twitter, que publicou a foto do cartão de crédito dos Vingadores e disse, amiguinho, eu estou fazendo cartão de crédito, coloca aqui seus dados, inclusive o CVV, em questão de 5 minutos, umas 6 pessoas se atiraram. Então aí, partindo da ideia que a gente precisa conscientizar o usuário sobre a exposição de dados, sobre vamos ter um mínimo de critério para clicar no botão ali e descobrir mais ou menos como é que funciona a situação. Bom, o phishing é uma técnica basicamente desenvolvida para e-mails, mas pode ser aplicado em redes sociais. Se trata de se passar por algo que não é, para fins de roubar os dados do usuário. Alguns utilizam ferramentas de aplicações ou códigos,
roubar isso, ou o outro simplesmente faz uma pergunta, meu, como é que tu usa o teu cartão? Qual é o teu cartão? É o Mastercard? É o Visa? Qual é o número dele? Então, o que foi feito ali, eu tenho imagens. O phishing, como eu falei, basicamente foi criado para ser feito via e-mail. Tem várias derivações do phishing, mas hoje a gente vai tratar basicamente do phishing, porque é onde tem a grande massa, né? Onde o pessoal tem que cuidar mais, porque sempre vai ter aquela mãe curiosa do aluno lá que quando vai ver a barra de navegação da criatura, metade da tela, assim. Não, mãe, faz um negócio desse. Aqui tem a questão dos cartões, ó, que eu falei. Então, o amigo fez isso aqui, é um phishing de engenharia social para redes sociais. Ele utilizou a ferramenta Gevô, fez uma manipulação de imagens. Se olha, passa esses dados aqui que a gente faz o cartãozinho para ti. Eu acho que o usuário está precisando de atenção. Na minha empresa já tivemos 2 casos de pessoas caindo em phishings idiotas e, infelizmente, assim, no grupo do futebol lá, o fulaninho que ia pagar, tinha que depositar para o cidadão. Ah, meu, qual é que os dados da conta? O cara me tirou uma foto da parte de trás do cartão e mandou tirar. Os dados do cartão. Pô, gente, trabalhando em empresa, a gente tem que fazer um negócio desse, né? Precisa de uma conscientização. Aqui eu estou trazendo uma explicação breve do porquê e eu trouxe também alguns detalhes de como a gente pode conscientizar um pouquinho mais o usuário. Esse aqui é sobre a Copa do Mundo de 2018. Foi enviado por e-mail, esse é um phishing de ataque de e-mail, onde ele buscava pegar os dados. Fazendo o cadastro ali, mandava quero participar. Esse aqui já usava o acerto script para poder roubar os dados do governo. Não simplesmente desviar como é que pode dar teus dados. Tive uma palestra com um agente de segurança da Engie, que é a empresa que trabalha, é uma empresa franco-belga. Ele disse assim, qual é a forma mais fácil de pegar o dado do usuário? Perguntando para ele, exatamente. E ele vai te dizer. O pior de tudo é que ele vai te dizer, engenharia social não se aplica só a computador. Tu tá, às vezes, numa roda de conversa, se tiver algum stalker, alguma coisa assim, o cara pega teus dados. A técnica de engenharia social mexe muito com o ego das pessoas, mexe muito com a exploração da pessoa saber, tu vai induzir ela, cara, não, quer mostrar que sabe, aí tu vai, mas onde é que tu estudou isso, mas como é que tu viu aquilo, e aí ele vai te dando caminhos, e tu acaba chegando, ou no perfil do cara, muitas vezes, coisas que levem à identidade digital dele. Aqui nós temos, tá, como, eu não sei como é que está o tempo, mas como a gente pode prevenir isso, né, é indicando para famílias, colegas, familiares que cuidem do link, olha a informação no e-mail, tu costuma receber e-mail desse fulano? Não, é e-mail de banco, busca saber onde é que é. Tá com dúvida? Chegou um e-mail suspeito que um colega meu me enviou. Tá, mas tem contato com o cara? Pergunta para ele se foi ele que te enviou. Tá? Não custa fazer esse tipo, são pequenas conferências que às vezes protegem demais os nossos dados. E o meu artigo é basicamente sobre isso, é como a gente pode conscientizar melhor as pessoas. E no meu TCC vai ter uma pesquisa grande dentro da minha empresa que vai apontar dados indicativos para melhor desenvolvimento disso. E é isso aí, né, gente? Se tem alguma pergunta. Então, um banquete ali. Recentemente tivemos também o ataque voltado para as crianças, né, da turma da Mônica. Quem lembra desse, que andou circulando também. Pô, cara, vem fazer parte da nossa turma, pega os dados do cartão da mamãe ali, né? Entre na rede social. Maravilha. Eu tenho uma pergunta, mas que é o que está rolando agora, né? Que é o grupo do WhatsApp. E o que um colega nosso lá caiu. Alguém stalkeando ele, viu que anunciou uma coisa no LX, e que por algum motivo uma imagem que pegou não era dele.
os caras ligaram para ele. Aqui é da OLX, a gente viu que tá usando um anúncio com uma imagem que não é tua, não sei o que isso pode dar problema. Daí, eu errei aqui. Mas a gente pode digitar por aqui. Eu vou te mandar agora um código por SMS para tu poder, para validar, a gente altera. E mandaram um código para ele. E aí ele qual é o código que tu recebeu para validar? Para garantir que ele é ele. Daí ele pegou e deu o código. Depois que ele viu que o código que ele mandou era de recuperação de conta do WhatsApp. E aí, que é uma notícia que pode fazer. Ele ficou 24 horas sem WhatsApp, os caras usando o WhatsApp no lugar dele, entrando nos amigos tudo, pedindo dinheiro. Claro que ele avisou antes aí em outras redes sociais que, os caras chegaram assim, oi meu, tudo bom, beleza? Quem conhecia o cara sabe que ele nunca ia chegar em alguém falando assim. Ele chegar assim, ô viado! Mas, enfim, a questão é que ali o cara... A assessora do mexer meu que aconteceu essa semana, não é o Thiago Lazaro. Não. Mas, cara, isso acontece. Esse aí é o que tá rolando agora. Os caras estão Mas tem muito caso também assim de engenharia social que ataca, por exemplo, assim, o cara vai te indicar um grupo para te fazer parte. Eu estou catando um grupo de pessoas que negociam peças de computadores usados. Não sabe quem é. Mas se o teu amigo está lá dentro, alguém pode querer, conhece teu perfil e tem algum acesso a te dizer, cara, olha só, tenho aqui, tu queria fazer parte do grupo e tal, né? Tem o link, te mandou o link do grupo do WhatsApp. E acontece isso. Dentro de grupo mesmo, notícia de interesse, a pessoa está no grupo de política, mandou algo que seja semelhante ali, o cara já clicou, já era. Qual a melhor forma que tu acha fazendo esse trabalho de conscientização? Assim? Olha, eu acho que primeiro de tudo é fazer a pessoa olhar, analisar e ver se pode ser falso ou não. Só no intuito, por exemplo. Pegar tua mãe lá e bota assim, faz um e-mail falso para ela e manda um e-mail verdadeiro do banco. Eu recebi isso aqui, a senhora está fazendo lá, está devendo? Porque assim, o número de pessoas que caem nesse tipo de coisa hoje é incrível e não se limita mais a pessoas de idade, entendeu? Isso aí do WhatsApp aconteceu comigo mesmo também, a mesma escola do WhatsApp. Você pega e assim, não, é incrível. Não tem uma... Acho que isso aí está muito associado ao analfabetismo digital. Exatamente. E o pior de tudo é que hoje informação não falta. Tem cartilhas, tem um monte de coisa aqui. Tu não tem alguém que te pegue pela mão e vamos lá, meu filho, brincar que eu vou te ensinar a fazer isso aqui. As fraudes também, elas são muito complexas. Básico, sim. Tipo, a questão de como eles copiam um e-mail, por exemplo, o jeito que eles fazem o spoofing do e-mail para fazer o rastreio. Cara, esses tempos eu tive um problema de uma alteração de boleto. Sabe que é pegar o header de ponta a ponta e o bagulho não ter uma alteração de rota na entrega do servidor? Não tem nada. Cara, eu recebi um e-mail da Apple, eu também com umas coisas, tem uma compra no seu nome, não sei o que. Cara, eu acho que eu não caí por um escroto, porque eu não tenho Apple, então eu não tinha esse e-mail da Apple. Mas eu me dei o trabalho de analisar o troço. Cara, eu tenho que prestar muita atenção. É muito difícil. O que a gente tinha viu? um lugar, Apple com um pessoal. O que a gente viu? Que a pessoa que enviou o e-mail deu 12 e 14 da tarde e o e-mail chegou 8 horas da noite. O nosso financeiro mandou como boa tarde e a pessoa recebeu como boa noite. Então o esquema estava no navegador, ele fazia todo o caminho certinho, ele trancava no navegador porque a pessoa usava um web client, tipo aqueles web client de OKR, essas porcaria aí, sabe? Totalmente antigo, com XSS, ADA com Hold e CrossScript, tá ligado? O negócio travava o e-mail ali, os caras alteravam, seguravam um tempo e depois eles mandavam o e-mail de novo. É igual, cara, igual. Tudo alterado, os headers de ponta a ponta certo. Eu acho que além da conscientização de alfabetização digital, levar isso e outras coisas, tem a questão do multifator, cara. O WhatsApp tem multifator. Mas é que assim, tu dando o básico da alfabetização digital para a pessoa, também. Esse caso é uma porcentagem menor do que a maior que clica sem saber. Mais comum, com certeza. Então, acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que parte do base de tu ensinar o usuário a ter um intuito de enxergar aquilo como um possível ataque. Na empresa onde eu trabalho tem phishing, todo mundo sabe que tem. Então a gente recebe e-mails e se desconfia alguma coisa, tem que denunciar.
exatamente para forçar a pensar se aquilo ali realmente, mesmo sendo um e-mail empresarial, te força pelo menos, né, dentro, a olhar e raciocinar primeiro, né, antes de sair clicando ou passar por nada. É isso aí, gente. Muito obrigado. Isso aí. Vamos fazer um coffee break antes do próximo trabalho? A térmica é preta e sem açúcar hoje. É, a térmica preta é sem açúcar hoje. Eu trouxe com açúcar preparado. E me enganaram 3 dias. Não dá, né? Claro. O próximo trabalho seria do Robson Rosa Almeida. Não, hoje Ele não. tá aí? Hoje eu vim aqui almoçar com os guris metidos no gel. Robson. Eu fui um speed ontem no gel. É sério, meu. Eu saí hoje